Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer muito genuinamente o muitíssimo honroso convite de aqui estar entre amigos, entre família, sinto-me sempre entre família. Muito obrigado, muito obrigado. E é de facto uma honra enorme ter sido convidado. Em segundo lugar, gostaria de também dizer que estou absolutamente inocente quanto ao tempo que me foi dado. Eu sei que vou aborrecer durante este tempo todo, mas estou inocente. Foi o tempo que me pediram para esta intervenção. E esta intervenção eu organizei, no fundo, em duas partes. Prefigurando-se uma alteração legislativa que venha a atribuir aos senhores notários a competência para emitir o certificado sucessório europeu, eu, enfim, resolvi dirigir a intervenção em duas partes. Uma primeira parte com algumas notas quanto ao certificado sucessório europeu em geral, e levantando um ou dois problemas para que eu não tenho resposta, portanto, enfim, que é o mais fácil, trago os problemas para que não tenho resposta, e depois uma segunda parte, tratando especificamente da questão da competência para a emissão do certificado sucessório europeu, tanto do ponto de vista internacional como do ponto de vista interno, uma vez que, prefigurando-se a alteração legislativa, será uma matéria com que os senhores notários não se preocupavam até aqui e que, enfim, passar-se-ão a procurar. E sem mais delongas, passaria então a este tema que não está a aparecer aqui. Este tema que me foi atribuído sobre o certificado sucessório europeu. Bom, o certificado sucessório europeu, todos nós temos vindo a tomar contacto com ele. É um documento público de utilização opcional e que tem como característica o facto de ter um modelo unificado em todos os Estados-membros da União Europeia. E, quando for utilizado, espera-se, será mais fácil a circulação do documento público. Isto porque não será necessário utilizar nenhum formulário, nem há nenhum processo de aceitação de ato estrangeiro, como aqueles de que se falou esta manhã na mesa redonda, todas as dificuldades de circulação de documentos públicos, em princípio, entre os Estados-membros participantes no Regulamento Europeu das Sucessões, deixam de existir. Bom, isto é, a ideia é que ao lado, e não em vez, dos documentos públicos nacionais, internos, surja um documento público paralelo de utilização opcional. E eu diria, ele é talvez a maior novidade do Regulamento Europeu das Sucessões, que entrou em vigor em 2015, portanto há 8 anos, e é talvez o ponto mais arrojado do Regulamento Europeu das Sucessões foi a criação deste certificado. Talvez ainda não tenhamos chegado ao ponto de fazer um balanço sobre se foi um sucesso ou não. As expectativas do legislador europeu eram de que o certificado fosse mais utilizado do que aquilo que tem sido. Em qualquer caso, porventura ainda pode ver-se à novidade. Bom, o que é que isto significa, o que estou a dizer? Bom, que no fundo, para identificar os caracteres principais de uma sucessão internacional, nós temos, entre nós, duas alternativas. Temos um documento público, a possibilidade de utilizar documentos públicos previstos na lei interna, na lei nacional de cada um dos Estados-membros, como eu trago como exemplo a escritura de habilitação, ou um certificado sucessório europeu, documento público, previsto diretamente no regulamento da União Europeia e que é recebido automaticamente na ordem jurídica interna. Bom, de facto, a escritura de habilitação é o documento tradicional que nós conhecemos, que pode ser emitido pelo notário, seguindo os trâmites da sua lei interna quanto ao modo de emissão. Significa isto que ele está isento de aplicar o Regulamento Europeu das Sucessões? Não. Tratando-se de uma sucessão internacional, o notário está vinculado ao Regulamento das Sucessões, pelo menos em matéria de lei aplicável, isto é, a lei que vai regular a sucessão e que, portanto, que dirá quem são os interessados, que porventura identificará na escritura, será a lei que for determinada pelo regulamento, portanto, em princípio, a lei da última residência habitual. E a verdade é que o regulamento traz boas notícias para a circulação dos documentos públicos entre os Estados-membros que estão vinculados ao regulamento, porque existe um regime previsto no regulamento para aceitação recíproca dos documentos públicos internos, isto é, o regulamento tenta
facilitar a circulação dos documentos internos nos demais Estados-membros através de um regime de aceitação recíproca. Mas não é perfeito. E não é perfeito porquê? Bom, desde logo porque o regulamento prevê uma certidão formulário com várias versões linguísticas que procura identificar, nas várias versões linguísticas, qual é o conteúdo da escritura de habilitação. E, enfim, eu refiro-me à escritura de habilitação, mas aos documentos similares dos outros Estados-membros, o Acte Notoriété, etc., o documento notarial espanhol, etc. E é discutível se é ou não necessário a emissão desta certidão formulário, que tem várias versões linguísticas, para gozar deste regime de aceitação recíproca nos demais Estados-membros. O Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre a questão, há opiniões nos dois sentidos. Por outro lado, a sua segunda dificuldade é que os efeitos do ato nacional que identifica aquela sucessão não são uniformes. O regulamento vem dizer, bom, eles vão ter os mesmos efeitos que estão previstos no país em que foi emitido. Isto é, a escritura de habilitação portuguesa tem os efeitos probatórios ou como título de registro nos demais Estados-membros que a lei portuguesa previr. Sucede que as leis dos Estados-membros são diferentes e, portanto, porventura, um documento similar de outro Estado-membro pode não atribuir ao seu documento nacional o valor de produzir força probatória plena ou de servir como título de registro. E, portanto, obriga-se a uma certa investigação sobre quais é que são os efeitos que o documento estrangeiro poderia produzir. Bom, o Certificado Sucessório Europeu pretende resolver estes dois problemas e, portanto, prevê-se ao lado dos documentos nacionais um Certificado Sucessório Europeu e que tem um modelo único de documento público que está especificamente previsto para sucessões internacionais e que serve para, enfim, para os principais problemas que se põem nas sucessões transfronteiriças. Diz-se no artigo 63 do regulamento que a principal função é que os interessados numa sucessão possam provar a sua qualidade de herdeiro, de legatário, de cabeça de casal, noutro Estado-membro. E que tem como característica o facto de ter efeitos uniformes em todos os Estados-membros. Portanto, um certificado sucessório emitido em Portugal terá exatamente os mesmos efeitos que um certificado sucessório europeu emitido na Alemanha. E esta é, no fundo, o que se traz de novo no certificado sucessório europeu. A emissão de um certificado sucessório europeu depende de uma série de requisitos. Desde logo, ao contrário do que muitas vezes se podia pensar, não é possível emitir um certificado sucessório europeu sempre que se esteja perante uma sucessão internacional, isto é, uma sucessão com contactos com vários países. Porquê? Porque o certificado sucessório depende de um conceito próprio de internacionalidade. É só para algumas sucessões internacionais, mas não todas. Quais? As sucessões que tenham contactos com mais do que um Estado-membro da União Europeia. O que é que eu quero dizer com isto? Uma sucessão internacional que tenha contactos com Portugal, com o Reino Unido e com o Brasil. Pode esta sucessão é adequada à emissão de um certificado sucessório europeu? Não. O regulamento exige que haja contactos com mais do que um Estado-membro da União Europeia, o que significa que nestas sucessões internacionais que têm contactos com Portugal e só com Estados terceiros, não são aptas, não estamos nos casos em que o regulamento permite a emissão de um certificado sucessório europeu. Portanto, só contactos com Estados-membros. Sendo certo que por Estados-membros não se entendem os 27 Estados-membros da União Europeia. Entendem-se os Estados-membros que estão vinculados ao Regulamento Europeu das Sucessões, o que significa que estão excluídas a Irlanda e a Dinamarca. Portanto, por Estados-membros entendem-se os 25 Estados-membros que estão vinculados ao Regulamento Europeu das Sucessões. O segundo requisito é que é necessário, ou parece ser necessário, pela interpretação do regulamento, invocar como finalidade a necessidade de provar a qualidade ou exercer direitos em Estado-membro diferente daquele em que a sucessão está a ser tratada. Isto é, põe-se como requisito de emissão, aquela parte final que eu ponho ali no último sublinhado, que quem pede a emissão de um certificado sucessório europeu tem que invocar que vai ser necessário ou invocar a qualidade de herdeiro ou legatário noutro Estado-membro ou exercer direitos
que a lei reguladora da sucessão lhe atribui, em outro Estado-membro. Se não houver essa necessidade, em princípio, o certificado também não pode ser emitido. E terceiro ponto, o certificado sucessório europeu é sempre facultativo e, portanto, o certificado sucessório europeu não substitui os documentos nacionais que as leis nacionais prevêem para as mesmas finalidades. Isto é, há um regime de concorrência. Os interessados podem optar se querem um documento nacional ou se querem o certificado sucessório europeu previsto nos regulamentos. E têm essa opção garantida pelo regulamento. Bom, trago aqui um certificado sucessório europeu que com certeza conhecerão muito melhor do que eu, e a principal questão é quem emite. Bom, como é a principal, eu deixo para o fim, portanto, para aguçar a curiosidade, veremos mais tarde quem é que emite, mas há uma série de condições legais, isto é, do Regulamento da União Europeia sobre quem é que emite. Bom, mas eu tinha-vos dito que era um certificado de utilização opcional e a pergunta que se pode pôr é opcional para quem? Será que se os interessados se dirigirem a uma autoridade com competência para emitir o certificado sucessório europeu e também com competência para emitir um certificado nacional, pode a autoridade pública optar? Isto é, prefigurando-se a alteração legislativa que atribui aos notários competência para a emissão. Será que é possível que os interessados solicitem uma escritura de habilitação e o notário opte por não, eu opto emitir um certificado sucessório europeu? E a resposta é negativa. A opção é para as partes, é para os interessados. Isto é, não é possível emitir um certificado sucessório europeu sem que ele tenha sido especificamente requerido. Isto é, o certificado sucessório europeu só pode ser emitido se diretamente as partes solicitarem um certificado sucessório europeu. Bom, e quem é que pode pedir? Pode, por exemplo, um credor da herança pedir a emissão de um certificado sucessório europeu? Bom, há um leque previsto no regulamento de quem são os interessados com legitimidade para requerer um certificado sucessório europeu, que são herdeiros, legatários, administradores da herança ou executores testamentários. É este o leque que pode pedir a emissão de um certificado sucessório europeu, portanto, pelo menos alguém que se arroga destas qualidades, e tem que o pedir especificamente, portanto, porque é opcional para estes sujeitos e não para a autoridade emissora. Parece que não é proibido que seja pedido em conjunto, isto é, não tem que haver só um requerente. A doutrina concorda que é possível que vários sujeitos peçam em conjunto um certificado sucessório. Mas pode-se pôr o problema de saber se, sendo pedido só por um requerente, se o certificado sucessório depois produz efeitos para os outros. E o Tribunal de Justiça já se pronunciou no Acórdão Hypothekenbank de 2021 e veio dizer, uma vez emitido, o certificado produz efeitos para todas as partes interessadas na sucessão, sejam os requerentes ou não. Portanto, uma vez emitido, temos esta eficácia extra-interessados, extra-requerentes do certificado. Bom, e como é que se pede? Como é que se pede a emissão? O regulamento prevê que a Comissão Europeia aprovaria, num regulamento de execução, um formulário para se requerer especificamente a emissão. E este formulário existe. Há um formulário que é previsto no Regulamento da União Europeia 1329/2014, formulário em que o requerente se dirige à autoridade emissora e pede a emissão de um certificado sucessório europeu. Mas põe-se o problema de saber se o preenchimento deste formulário deve ter-se por obrigatório, ou se as partes podem dirigir-se de outra forma à autoridade emissora e requerer, por escrito, sem nenhuma formalidade, a emissão de um certificado sucessório europeu. Bom, era um problema que era discutido, mas que está resolvido desde 2019. O Tribunal de Justiça, no acórdão Clauso Manuel Maria Briche, de 2019, veio determinar que a utilização do formulário é opcional, o que significa que a autoridade emissora pode emitir certificados sucessórios europeus requeridos de outra forma, desde que pedidos especificamente, como ali digo no segundo ponto, que não seja o preenchimento do formulário que vem neste anexo. Bom, para ilustrar o que venho dizendo, imagine-se o seguinte, agora em agosto de 2022 morreu o Sr. António, de nacionalidade portuguesa, mas residente em França. Os herdeiros apresentaram-se perante um notário francês e este exarou um acte de autorité, um documento nacional.
Documento onde se identifica a lei francesa como lei competente e se indicam 3 pessoas como únicos herdeiros. Bom, o que é que acontece? Estes herdeiros vêm ter connosco, apresentam-se num cartório notarial em Portugal e pretendem alienar um dos prédios que está na herança, que está na massa da herança. E eu ponho 2 problemas para ilustrar com que os venho maçando até agora. Pode o notário aceitar este documento estrangeiro, este acto notoriété, ou deve exigir a emissão de um certificado sucessório europeu? 2. E se os herdeiros, em vez de trazer o acto notoriété, tivessem trazido um certificado sucessório europeu? Vamos à primeira questão. Pode o notário aceitar este documento estrangeiro? No fundo, um documento público estrangeiro, regulado por lei francesa? E a resposta é pode e deve. Pode e deve. Pode aceitar o documento público estrangeiro, deve aceitar o documento público estrangeiro, porque o Regulamento das Sucessões determina no artigo 59 que há um regime de aceitação recíproca dos documentos públicos dos Estados-membros em matéria sucessória. Simplesmente, ele vai apenas produzir os efeitos probatórios que a lei francesa, a lei do país de origem, determinar. E que podem não ser iguais aos da lei portuguesa. Pode não produzir, pode não ter força probatória plena, como têm os documentos públicos em Portugal. Depende da lei, do país de origem. Bom, e como é que o notário pode saber que efeitos é que ela produz na lei do país de origem? Bom, o regulamento prevê, no artigo 59, uma certidão formulário. Uma certidão formulário que vai provar que efeitos é que o documento produz no país de origem. Mas ninguém sabe se o notário português pode ou não pode exigir a certidão formulário que seja emitida em França. Portanto, há aqui este regime de incerteza. Mas, se este documento estrangeiro, para além de dizer quais são os herdeiros, os legatários, a lei reguladora da sucessão, tiver um negócio jurídico, bom, este regime de aceitação não torna esse negócio jurídico válido. Se por acaso lá estiver um negócio jurídico além da identificação dos interessados, esse negócio jurídico só será válido se a lei competente disser que ele é válido. E, portanto, cabe ao notário ir determinar qual a lei competente àquele negócio jurídico e verificar se ele é válido ou não é válido. Nada de novo. Se recebermos uma escritura pública portuguesa em que há à venda B um prédio que é de C, não é pelo facto de estar na escritura pública que o negócio se torna válido. A validade substantiva do negócio não depende de estar ou não contido num documento autêntico. Já se trouxerem o certificado sucessório europeu, os efeitos são diferentes. Porquê? Porque vai produzir efeitos uniformes determinados pelo regulamento. Isto é, vai gerar uma presunção quanto a todas as informações que constam no certificado, de que eu elenco as mais importantes. Quanto à lei aplicável, a lei que disser no certificado, que é a lei reguladora da sucessão, a partir daí há uma presunção, é essa a lei competente. Em segundo lugar, quanto à qualidade de herdeiro ou legatário de todos os que constarem do certificado sucessório europeu, e quanto à qualidade de administrador de herança e os poderes que o administrador de herança tem, nos termos da lei competente, que estiverem determinados no certificado. E depois tem um conjunto de informações que, segundo a interpretação do Tribunal de Justiça no Acórdão Markov, estão sujeitas à presunção, que se presumem verdadeiras. Por exemplo, se houve aceitações e repúdios, presume-se que é verdade o que lá está no certificado sucessório europeu, a existência de testamentos ou de pactos sucessórios e a quota-parte de cada beneficiário segundo a lei competente. Portanto, há aqui uma presunção de que tudo o que lá estiver quanto a estas questões é verdade. Produzem-se efeitos de presunção quanto a estas informações. Mas determina o regulamento que, para além destes efeitos probatórios, para além destas presunções, o certificado sucessório europeu é documento válido para disposição de bens da herança ou para inscrição registal dos bens da sucessão. É documento suficiente. A partir do momento em que se for apresentado um certificado sucessório europeu, é título de registro e é documento bastante para a alienação de bens que estejam identificados. O que significa que os efeitos do certificado sucessório europeu são essencialmente probatórios, isto é, a grande vantagem é a previsão de efeitos uniformes, os mesmos, coisa que não acontecia nos documentos nacionais, em toda a União Europeia,
e a desnecessidade de qualquer procedimento de recepção. O documento tem exatamente os mesmos valores, o mesmo valor em todos os Estados-membros da União Europeia. E eu, enfim, resumiria isto em 2 pontos. Primeiro, há uma presunção, o certificado faz uma presunção quanto às informações que lá estão contidas, presume a qualidade e os poderes das pessoas nele mencionadas e, com esta presunção, há um efeito de suficiência. Quem figure no certificado como herdeiro ou legatário não pode ser pedido mais nenhum documento para provar a sua qualidade de herdeiro ou de legatário. Agora, queria chamar a atenção, às vezes os certificados sucessórios europeus, daqueles que eu tenho visto, aproveita-se para colocar outras informações, por iniciativa da União Europeia, que não são informações em matéria sucessória. Por exemplo, o regime de bens do casamento. O regime de bens do casamento consta do certificado sucessório europeu, mas não goza desta presunção. A presunção de veracidade que está no certificado sucessório europeu é apenas em matéria sucessória. E se olharmos ao considerando 71 do regulamento, e ao que o Tribunal de Justiça disse no Acórdão Markov, o regime de bens do casamento não está no âmbito do que se entende por matéria sucessória. E, portanto, o regime de bens que constar no certificado sucessório não goza desta presunção, da presunção de que gozam os demais elementos em matéria sucessória. Em segundo lugar, há um efeito de proteção de terceiros. Isto é, quem agir com base no certificado sucessório europeu fica tutelado. Desculpem, andei demais. Fica tutelado. Por exemplo, alguém paga uma dívida a quem figura como único herdeiro no certificado sucessório europeu. Fica, em princípio, desonerado da obrigação. Alguém que adquire um bem a quem figurava como herdeiro único é considerado terceiro de boa-fé e protegido nestes termos. Isto é, há uma proteção da confiança, determinada pelo próprio regulamento, nas informações que são presumidas pelo certificado. Bom, terminando eu esta introdução, queria começar a levantar problemas. E o primeiro é este. E se o notário português a quem é trazido este tal certificado sucessório europeu tiver dúvidas quanto às informações que lá estão? Por exemplo, suspeita da existência de que há um quarto herdeiro, nos termos da lei francesa, a tal lei que vem indicada no certificado como lei competente, apesar do certificado sucessório europeu só mencionar 3. E eu pergunto, se o notário a quem foi apresentado o certificado sucessório europeu para a alienação de um dos bens da herança, e em quem só aparecem os interessados que constam do certificado, mas o notário suspeita da existência de mais um interessado na herança, pode recusar a suficiência deste certificado sucessório europeu, pode divergir das informações que estão no certificado sucessório europeu, e a resposta é não, não pode. O certificado sucessório europeu tem este efeito substantivo. Ele presume que, juridicamente, a veracidade daquelas informações. E, portanto, o notário não pode, por força do regulamento, divergir das informações que constam do certificado sucessório europeu. Portanto, repare-se que ele acaba por produzir muito mais efeitos do que os documentos públicos estrangeiros que nós estávamos habituados a conhecer, emitidos nos outros Estados-membros. Bom, mas isto é um pouco chocante, e o que é que o notário faz? Então ele sabe, telefonou-lhe o outro filho, dizendo, eu também sou filho, mas não consta o certificado e ainda assim aliena o património. Não há nada que se possa fazer. Bom, há pouco. Estabelece um regime de impugnação ou de retificação do certificado sucessório europeu, nos artigos 71 a 73 do Regulamento Europeu das Sucessões. São mesmo as últimas normas do Regulamento Europeu das Sucessões. Simplesmente, estes procedimentos, a retificação, suspensão ou anulação do certificado sucessório europeu, são da exclusiva competência ou da autoridade emissora, portanto, de quem emitiu aquele certificado sucessório europeu, ou dos tribunais, dos órgãos jurisdicionais do país em que o certificado foi emitido. E, portanto, quando recebemos um certificado sucessório europeu emitido em França, só a autoridade francesa que o emitiu ou os órgãos jurisdicionais franceses. E, portanto, põe-se o problema de saber se o notário fica, no fundo, impedido de agir. Bom, há quem defenda que, como veremos, aquele artigo 66, número 5, que eu ali ponho,
é uma prerrogativa das autoridades emissoras, antes de emitir o certificado sucessório europeu, de contactar autoridades dos outros Estados-membros para obter informações. Há quem defenda que se pode aplicar analogicamente este artigo 66, número 5, isto é, o dever de cooperação com as outras autoridades dos outros Estados-membros antes de emitir o certificado, que se pode aplicar analogicamente a esta situação, isto é, comunicar à autoridade emissora as razões pelas quais suspeita que o certificado sucessório europeu pode não ser exato. Parece que é o máximo que poderá fazer o notário. E depois caberá à autoridade emissora, que não deve ter tempo de lá chegar, mas que pode suspender a eficácia do certificado, ou aos tribunais do país que emitiu, anular este certificado sucessório europeu. Isto é, todas as decisões da autoridade emissora, como nós vemos por aqui, estão sujeitas a controle judicial, mas apenas ao controle judicial dos tribunais do país em que o certificado sucessório europeu foi emitido. O que significa que, na perspectiva de serem os notários portugueses competentes para emitir o certificado sucessório europeu, as decisões tomadas nesse domínio são suscetíveis de recurso jurisdicional sempre perante tribunais portugueses. O que implica que não possam os tribunais portugueses controlar a autoridade francesa que, neste caso, neste meu exemplo, emitiu o certificado sucessório europeu. Há apenas uma medida de proteção quanto a certificados inexatos no regulamento, que é o prazo de validade. Isto é, como veremos, o certificado sucessório europeu fica obrigatoriamente arquivado, fica obrigatoriamente depositado junto da autoridade que o emitiu. É lá que está o certificado sucessório europeu, ele não sai do local em que foi emitido, enfim, do cartório, da conservatória, do tribunal em que foi emitido. Só são emitidas cópias do certificado e a autoridade emissora faz uma lista das pessoas a quem entregou cópias. Essas cópias têm necessariamente uma validade máxima, e uma validade máxima que pode ir até 6 meses. Isto é, no Acórdão Hypothekenbank de 2021 havia uma senhora notária, salvo erro da Hungria, que tinha emitido um certificado sucessório europeu e em que na validade disse sem validade. Então já morreu sem validade, não é preciso haver validade. O Tribunal de Justiça entendeu que não. Esta é uma medida de proteção da veracidade do certificado sucessório europeu. O que é que eu quero dizer com isto? Se este certificado sucessório europeu de facto for inexato e for anulado, o pior que pode acontecer é haver uma cópia que anda a circular com validade até 6 meses, mas ao fim de 6 meses ela perde a validade, ter-se-á que pedir uma outra cópia. Bom, se o certificado sucessório europeu já foi alterado, então já não vai ser possível emitir mais cópias do certificado alterado. E, portanto, é uma medida de proteção da veracidade do certificado sucessório europeu. Bom, dizia eu, já vos disse isto tudo, eu sou um desorganizado. Enfim, a autoridade emissora deve conservar o original e dar cópias autenticadas a quem pedir estas cópias autenticadas, começando logo por quem pediu a emissão do certificado sucessório europeu. É obrigada a organizar uma lista das pessoas a quem tenha dado cópias do certificado sucessório europeu. E isto depois vai, espero ter tempo de lá chegar, isto vai gerar uma série de deveres perante a autoridade emissora. Por exemplo, se o certificado sucessório europeu posteriormente vier a ser alterado, quem emitiu o certificado sucessório europeu tem que notificar cada uma das pessoas a quem tenha dado uma cópia. Portanto, há esta obrigação de conservar o original e dar dele cópias autenticadas, que podem ter, parece pelo Acórdão Hypothekenbank, uma validade inferior a 6 meses, mas não podem ter uma validade superior a 6 meses, e que vai produzir todos estes efeitos que são o conteúdo do certificado sucessório europeu. Isto é, a identificação de quem é a autoridade emitente, o Estado-membro de origem, os elementos que lhe foram apresentados, e eu já vou guardar para daqui a pouco uns que são muito importantes, a identificação do falecido, dos beneficiários e algumas informações sobre a própria sucessão. Isto é, qual é a lei reguladora da sucessão, se há casamento ou figura análoga à luz da lei competente, se há testamento, a identificação das cotas da herança para cada herdeiro e a existência de bens para cada legatário, restrições que a lei reguladora da sucessão ponha quanto à sucessão de certas pessoas, sei lá, o nosso caso do testador casado a favor do cúmplice de adultério, por exemplo, e os poderes do administrador da herança de acordo com a lei competente. É uma espécie de um bilhete de identidade da sucessão e que vai produzir efeitos substantivos, presumindo a veracidade de tudo
o que estiver dentro deste certificado sucessório. Queria pôr-vos mais um problema. E se o notário português, a quem foi pedida a alienação de um bem da herança, for confrontado com um certificado sucessório europeu, que, por exemplo, diz a lei reguladora da sucessão é a lei francesa e há 2 herdeiros, e uma escritura de habilitação portuguesa, que diz a lei reguladora da sucessão é portuguesa e há 3 herdeiros, não 2. Isto é, e se for apresentado um certificado sucessório europeu e um documento público nacional com conteúdo incompatível? A autoridade francesa, que era a da última da residência, emitiu o certificado sucessório europeu, mas o notário português fez mobilizar a cláusula de exceção e diz, não, ele apesar de residir em França tinha mais contactos com a lei portuguesa, portanto eu acho que é a lei portuguesa e os herdeiros, portanto, são mais do que os da lei francesa, sei lá, porque tem o cônjuge que a lei francesa não tinha. O que é que faz a autoridade a quem são apresentados um certificado sucessório europeu e um documento público nacional com conteúdo incompatível? E eu, para ser absolutamente sincero, a resposta é ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe verdadeiramente qual é a solução para este problema. E, portanto, o que é que vos trago? Bom, as 2 hipóteses possíveis de solução, sendo certo que o Tribunal de Justiça da União Europeia, mais tarde ou mais cedo, será chamado a interpretar o regulamento e, nessa altura, dir-nos-á qual é a interpretação correta do regulamento. A primeira hipótese, e que eu apostaria que é a hipótese que o Tribunal de Justiça vai adotar no dia em que for chamado a pronunciar sobre a interpretação do regulamento, é esta, é dizer, bom, a força jurídica do certificado sucessório europeu é emitida por normas europeias e a força jurídica da escritura de habilitação é gerada por normas nacionais. Ora, havendo um conflito entre normas nacionais e normas europeias, princípio do primado do direito da União Europeia, aplicam-se as normas europeias, desaplicam-se as normas nacionais, logo, hipótese A, o certificado sucessório europeu prevalece sobre os documentos nacionais que tenham sido emitidos. Hipótese B é dizer-se, bom, o regulamento não resolve. Se o regulamento não resolve, não podemos procurar daqui uma hierarquia, porque o certificado sucessório europeu, é certo, tem efeitos substantivos, mas os documentos nacionais gozam do tal regime de aceitação recíproca e, portanto, não há propriamente uma solução. Não, a existência de documentos contraditórios será, no fundo, um motivo para impugnação de um ou de outro. Impugnação de um ou de outro. E, portanto, o que é que deveria fazer o notário? Segundo esta segunda proposta, nada. Remete os interessados para meios judiciais. Impugna-se ou o certificado sucessório europeu, junto do país das autoridades que tiver emitido, ou a escritura pública nacional, junto do país que o tiver emitido. Qual será a resposta? Teremos que esperar até haver uma dúvida interpretativa que seja levada ao Tribunal de Justiça em processo de reenvio prejudicial e o Tribunal de Justiça nos dirá qual é a solução. Bom, terminando eu estes primeiros problemas, encaminhava-me então para o problema da competência de emissão. E como nem sempre estou claro, resolvi trazer um caso para nos orientarmos. Bem, imagine-se o Sr. António português, residente habitual em França, com a sua mulher, que é Françoise espanhola, que é um nome muito típico, não sei porque é que pus espanhola, porque Françoise não, enfim. Bom, com 2 filhos, José e Maria, que são simultaneamente portugueses e franceses. O António morreu agora e não fez nenhum testamento, deixando património tanto em Portugal como em França. E os herdeiros querem alienar em conjunto um imóvel do António situado no Algarve, mediante escritura pública, a exerar num escritório notarial em Lisboa. E gostam muito do Regulamento Europeu das Sucessões e querem fazer a prova da sua qualidade através de um certificado sucessório europeu. E põem este problema, quem é que tem competência, a quem é que eles devem pedir a emissão do certificado sucessório europeu? Podem escolher ou não. Bom, o problema da emissão do certificado sucessório europeu podia pôr-se nestes termos. Será que há uma liberdade de escolha, pelo menos do país, em que o certificado sucessório deve ser emitido? Ou não há liberdade de escolha? E a resposta é, não há liberdade de escolha. Isto é, para evitar conflitos, o regulamento tenta, e eu já vos mostrarei nem sempre com sucesso,
que haja apenas um único país cujas autoridades são, na União Europeia, cujas autoridades são competentes para emitir o certificado sucessório europeu. Isto é, o regulamento não quer que possa existir a situação de existirem dois certificados sucessórios europeus quanto à mesma sucessão. E, portanto, determina só pode haver um país como competente para emitir um certificado sucessório europeu. E tem dois leques de competência, de regras de competência. Primeiro, as tais que vos vinha falando, isto é, regras de competência internacional. Vamos ver qual dos Estados-membros, e em princípio só um, é que tem competência para emitir um certificado sucessório europeu. Passada esta fase, descobrindo-se nós qual é o país com competência, vem um segundo problema, que é o da competência interna. Determinando-se que o país é o país A, quais são as autoridades dentro do país A que são competentes para emitir o certificado sucessório europeu? Bom, quando os senhores notários, ou se os senhores notários vierem a ser competentes para a emissão de certificado sucessório europeu, terão que passar estes dois cribos. Primeiro, saber se é Portugal o país que pode emitir certificado sucessório europeu e, nesse caso, se há competência interna para a emissão do certificado sucessório europeu, com as regras que entretanto, vigorarem. Quanto à competência internacional, as regras constam dos artigos 64, que depois remete para os artigos 4º, 7º, 10 e 11 do regulamento. Quanto à competência interna, temos apenas duas, o artigo 64 e 78 do Regulamento Europeu das Sucessões. Bom, e o que é que se diz quanto à competência internacional? Isto é, quando é que são as autoridades portuguesas competentes para emitir um certificado sucessório europeu? Bom, o artigo 64 diz o seguinte, diz, só são competentes os órgãos do país, portanto, o certificado é emitido no Estado-membro, cujos órgãos jurisdicionais sejam competentes nos termos do artigo 4º. O que é que isto quer dizer? Só podem emitir o certificado sucessório europeu as autoridades do país cujos tribunais seriam competentes para ações sucessórias. Isto é, há uma ligação entre a competência para emitir o certificado sucessório europeu e a competência judiciária nas ações sucessórias. É isto que nos diz o artigo 64 do regulamento. E isto é que explica eu diria, o campo que mais litigiosidade vem dando do certificado sucessório europeu. O certificado sucessório europeu tem, no conteúdo do certificado, um campo que a autoridade emissora tem que preencher, que é os elementos com base nos quais a autoridade emissora se considera competente para emitir o certificado. Isto é, tem que se começar, a autoridade emissora, portanto, prefigura-se os notários, terão que dizer as razões pelas quais é Portugal o país único que pode emitir um certificado sucessório europeu. Isto tem que constar do certificado como elemento necessário. Bom, e então, e quando é que os tribunais portugueses seriam competentes para ações sucessórias? Porque só pode ser emitido um certificado sucessório europeu em Portugal nos casos em que os tribunais portugueses seriam competentes para ações sucessórias. Onde é que nós podemos ir ver quando é que os tribunais portugueses seriam competentes para ações sucessórias? Porque só aí é que há a competência para emitir a certificado sucessório europeu. Bom, é também no regulamento. O Regulamento Europeu das Sucessões é um regulamento transversal de direito internacional privado e, portanto, regula todos os aspectos do direito internacional privado, regula a lei aplicável, regula a aceitação de documentos públicos, regula o reconhecimento de sentenças estrangeiras e também regula a competência dos tribunais em matéria sucessória. E, portanto, o que é que a autoridade emissora tem que ir ver? Tem que ir ver as regras do regulamento sobre competência judiciária e saber se, naquele caso, seriam as autoridades judiciárias portuguesas competentes para tramitar uma ação em matéria sucessória. Dir-me-ão, isto é uma novidade absoluta para os senhores notários? Não é. Não é porquê? Porque os notários, até aqui, têm tido, enfim, aquilo que eu às vezes digo, dois chapéus diferentes. Os notários, até aqui, ora são tidos como autoridades extrajudiciais, para efeitos do regulamento, ora são tidos como órgãos jurisdicionais para efeitos do regulamento. Quando? Bom, em alguns Estados-membros, digo aqui, é relevante para os notários de forma indireta nos casos em que os notários estejam a exercer funções jurisdicionais para efeitos do regulamento. E em que Estados-membros é que isso é relevante? Bom, em poucos, mas um deles é em Portugal. Em Portugal. Em que casos? Bom, nos casos, e que ainda há previstos na lei, em que é o notário a tramitar o processo de inventário. Quando é o notário a tramitar o processo de inventário, ele é, para efeitos do regulamento,
um órgão jurisdicional nacional. Está a decidir um processo litigioso, está, para efeitos do regulamento, é um órgão jurisdicional nacional e, portanto, ele aí tem que ir controlar as regras de competência internacional, porque já estava habituado a fazê-lo quando era nessas vestes. Na veste extrajudicial? Não. Na veste extrajudicial, não. Isto é, se olharem ao considerante número 22 do regulamento, existem dois chapéus, que é dedicado especificamente aos notários no âmbito sucessório. Diz-se, os notários podem ter duas funções diferentes. Podem ter ali a verde, porque eu diria que era mais fácil, portanto pus a verde, de uma competência extrajudicial. E porquê que é mais fácil? É a competência clássica do notário, em matéria sucessória. De exerar uma escritura de habilitação, de formalizar um negócio de partilha, de fazer o testamento. E aí, o notário não é órgão jurisdicional. E se não é órgão jurisdicional, não está vinculado às regras de competência do regulamento. Isto é, quando é que o notário tem competência? Quando as partes quiserem. Como, aliás, o Tribunal de Justiça sublinhou no Acórdão Virgínia-Jairena de 2020. No âmbito da competência extrajudiciária, na competência dita clássica do notário, não está vinculado a regras de competência. O notário é competente quando as partes quiserem. Há uma liberdade de escolha dos interessados sobre qual é o notário. Se estiver a exercer competência jurisdicional, aí já não. No processo de inventário está vinculado, tudo se passa como se fosse um tribunal, está vinculado às regras de competência do regulamento. Bom, para os notários, esta segunda parte encarnado prepara-se para ter mais relevância, porque agora deixa de ser relevante só para efeitos de inventário, é também relevante para efeitos de certificado sucessório europeu. Isto é, o certificado sucessório europeu, vimos, só pode ser emitido pelo país cujos tribunais seriam competentes. E a autoridade emissora tem que escrever no certificado sucessório europeu as razões pelas quais o seu país seria o país cujas autoridades eram competentes. E, portanto, há aqui o dever de vinculação às regras de competência. E o que é que dizem essas regras de competência? Tudo começa com uma regra simples, no artigo 4º. Diz-se: é competente o Estado-membro da residência habitual do decuius no momento da morte. É a regra da residência que nós já conhecíamos para a lei aplicável, é também a regra da residência para a emissão do certificado sucessório europeu, o Estado-membro da residência do decuius. Só que esta regra não funciona sempre, porque esta regra da residência habitual, o Estado-membro da residência habitual, estão mesmo a ver o que é que pode acontecer, é que o decuius podia residir fora da União Europeia. E, portanto, quando esta regra funciona, temos boas notícias. Porquê? Porque, que era o nosso caso, o António residia em França, França é um Estado-membro da União Europeia, será uma autoridade francesa a emitir o certificado sucessório europeu. E qual será, em princípio, a lei reguladora da sucessão? A lei da última residência. Então, o que é que acontece? É fácil emitir o certificado sucessório europeu para a lei francesa, para a autoridade francesa, porque a autoridade francesa conhece bem a lei francesa, que, em princípio, regulará a sucessão. Portanto, se o decuius tinha última residência num Estado-membro, há uma regra com facilidade. O problema é, e se o decuius era português e residia no Brasil? Estado-membro da última residência habitual no momento da morte? Não há. O Brasil não é Estado-membro da União Europeia. A regra do artigo 4º não funciona. Não há Estado-membro da residência. Bom, então aí temos as chamadas competências residuais. Isto é, se não residia em Estado-membro, tem que ser um Estado-membro a emitir o certificado sucessório europeu. Temos que o procurar de outra forma. Então vamos procurando outros Estados-membros. Bom, se a última residência habitual não era um Estado-membro, era o Brasil, então vamos ver o Estado-membro da nacionalidade, se aí houver bens da herança. Se aí houver bens da herança, então vai ser o Estado-membro da nacionalidade que pode emitir o certificado sucessório europeu. Também não funciona sempre, infelizmente, porque este Nosso Senhor pode ser inglês e residir no Brasil. A regra geral não funciona, não reside em Estado-membro. A nacionalidade também não é de nenhum Estado-membro, é britânico, não funciona. Bom, então temos outras regras. Vamos continuando a procurar Estados-membros que possam emitir o certificado. Isto é, se ele não tiver nacionalidade de nenhum Estado-membro, então o Estado-membro da última residência. Vamos ver se ele, antes de ir residir para o Brasil, residiu em algum Estado-membro da União, desde que não tenham passado mais de 5 anos e haja bens da herança nesse país. Em qualquer caso, se houver competência, é uma competência total para regular toda a para ser competente para toda a sucessão. Portanto, os tribunais são competentes para as ações sucessórias quanto a todos os bens, dentro desse país ou fora, e o certificado sucessório europeu indicará todos os bens dentro ou fora da União Europeia.
Se tudo isto falhar, ainda temos mais duas, muito raras. Bom, não tinha nacionalidade de um Estado-membro e já passaram mais de 5 anos desde que ele saiu da União Europeia. Bom, então, um Estado-membro que tenha bens. Se houver bens num Estado-membro, esse Estado-membro tem autoridades competentes, é competente. Mas aí, limitadamente, só quanto aos bens que estão nesse país e não em geral. Se tudo isto falhar, bom, podemos ainda procurar o critério da necessidade, isto é, se não houver mais nenhum outro tribunal em outro Estado ou nenhuma outra autoridade capaz de emitir o certificado, então tem-se aqui uma competência de urgência para não denegar justiça e pode emitir certificado ou conhecer de ações sucessórias no critério da necessidade. Com a apresentação destas regras todas, eu aproveitaria estes meus últimos minutos para levantar uma série de problemas, a menos que esteja a ser demasiado aborrecido, se for o caso. O primeiro dos quais é o seguinte, queria aqui dizer o seguinte, de facto, aqui funciona a regra geral, porque a regra geral é competente para emitir o certificado o Estado-membro cujos tribunais seriam competentes. Qual é o Estado-membro cujos tribunais sejam competentes? É o Estado-membro da última residência. Ora, ele era português, residia em França. O Estado-membro da última residência, França, será competente para emitir o certificado. E já sabemos, com facilidade, porque em princípio a lei reguladora da sucessão será a lei francesa. É esta a ideia. A ideia é tentar pôr a emitir o certificado a autoridade do país cuja lei será a reguladora da sucessão, para evitar os casos de mobilização de lei estrangeira. Então, se é esta a ideia, queria aqui trazer uma dificuldade. É que o António veio cá no verão, em agosto, e foi a um cartório notarial fazer um testamento onde, imaginem, escolheu a lei portuguesa como lei reguladora da sucessão. Fez um testamento num cartório português, escolheu a lei portuguesa como reguladora da sucessão. Mas a última residência era em França. Continuam a ser as autoridades francesas competentes para emitir o certificado? Ou não? Ou deixaram de ser competentes porque a ideia de lhes atribuir competência era tentar que elas não aplicassem a lei estrangeira. É que se continuarem elas a ser competentes, então vão ter que aplicar a lei estrangeira que não conhecem. Não conhecem tão bem a lei portuguesa como conheceria o notário português. Não sei se me estou a fazer entender. Isto terá efeitos na competência? Queria aqui dizer-vos o seguinte. Quanto à competência, não há cláusula de exceção, como há na lei aplicável. Portanto, não é possível dizer, bom, ele residia lá, mas há mais contactos com a ordem jurídica portuguesa. Não há. Isso é só para a lei aplicável, não é para a competência para emitir certificado. Então, esta escolha de lei tem algum efeito? Pode ter, mas não depende do decuius. E, portanto, eu dir-vos-ia, não vale de nada pôr nos testamentos, como eu já vi, eu escolho a lei portuguesa como reguladora da sucessão e designo que, se houver litígios entre os meus filhos, serão os tribunais portugueses a conhecer do litígio. Não é possível fazer isto. O que é que o regulamento prevê? Prevê duas regras especiais, isto é, se for escolhida uma lei reguladora da sucessão, era o meu exemplo, foi escolhida, ele veio a Portugal e escolheu. E se essa lei escolhida for a lei de um Estado-membro, é o caso, ele escolheu a lei portuguesa, lei de um Estado-membro, então há aqui duas formas de passar a competência judiciária, e portanto, por arrasto, a competência para o certificado sucessório europeu, das autoridades da última residência para as autoridades do país cuja lei foi escolhida. Que duas formas são essas? Primeiro, um acordo dos interessados. Os interessados podem chegar a acordo e celebrar um pacto em que passam a considerar que são as autoridades do país cuja lei foi escolhida que passam a ser competentes para as ações sucessórias. E se passam a ser competentes para as ações sucessórias, também passa esse país a ser o país que pode emitir certificado sucessório europeu. Segundo, se tiverem intentado uma ação no país da última residência e esse país tenha utilizado uma faculdade do regulamento, que é esta que está aqui no artigo 6º, linha A, portanto, as autoridades francesas que estão a julgar o inventário vieram dizer, não, eu não estou nas melhores condições para regular este caso e, portanto, declaro-me incompetente. A partir do momento em que se declara incompetente, porque entende que as autoridades portuguesas estão em melhores condições, então a competência passa para as autoridades do país cuja lei
cuja lei foi escolhida. Nesses casos, passa a ser competente as autoridades do país cuja lei foi escolhida. Portanto, nestes casos, escolher a lei aplicável pode alterar a competência para a emissão do certificado. Não é de forma automática. É só se os herdeiros escolherem ou se já tiver havido uma prévia ação sucessória no país da última residência e aí se tenha havido uma decisão de incompetência desse país por achar que as autoridades portuguesas estariam em melhores condições. Isto tem relevância claramente em matéria de certificado. Isto é, ao mudar-se a competência judiciária, muda-se a competência para emitir os certificados. Agora, com cautela, é isso que vos pedia. Isto é, porque muitas vezes o certificado sucessório vai ser pedido muito antes dos herdeiros fazerem qualquer uma daquelas duas coisas. Isto é, de mudarem a competência judiciária ou de terem ido primeiro a uma autoridade francesa e ela se tenha declarado incompetente. Portanto, o regulamento diz isto vale para o certificado sucessório europeu, mas o notário a quem for pedido terá que entender isto com cautela, porque muitas vezes só depois de ter acontecido uma destas coisas é que se pode haver esta mudança de certificado. Eu tinha aqui uma série de questões por resolver, mas só tenho 9 minutos. Não sei se... Ponho só uma e a outra não. Faço uma solução de compromisso. Pode ser? Ora bem. Tenho aqui um problema que é este. O senhor A, residente no Brasil, é simultaneamente português e espanhol e deixou bens em Portugal e em Espanha. E pergunta-se quais são as autoridades competentes para emitir o certificado. Dirigiu-se a autoridades portuguesas e pede a autoridades portuguesas a emissão do certificado sucessório europeu. São elas competentes? O que é que já sabemos? O notário vai ver primeiro a competência internacional. Eu tenho que ver qual é o Estado-membro cujos tribunais seriam competentes para ações sucessórias. E a regra geral é o Estado-membro da última residência. Bom, tem que ir ver qual é o Estado-membro da última residência. Onde é que ele residia? No Brasil. Não dá. Não funciona. O Brasil não é Estado-membro, a regra geral não funciona. Temos que procurar um Estado-membro. Então vamos para a primeira competência residual. O Estado-membro da nacionalidade. Ele tem nacionalidade de um Estado-membro? Tem. Até tem demais, no fundo. Tem duas. E agora? Escolhe à vontade onde é que pede a emissão do certificado? Hipótese B, pode haver 2 certificados? Porque ele tem 2 nacionalidades de um Estado-membro, portuguesa e espanhola. Podem ser emitidos certificados sucessórios europeus em Portugal e em Espanha ao mesmo tempo? Há que resolver previamente qual é a nacionalidade relevante? Qual é a solução? Queria dizer-vos, ninguém sabe. Ainda ninguém sabe. Ninguém sabe, o problema ainda não chegou ao Tribunal de Justiça. O que é que eu diria, prefigurando-se a competência dos senhores notários para emitir certificado sucessório europeu? Que se pudesse aplicar analogicamente o regime da litispendência do artigo 17. Isto é, a partir do momento em que seja pedido em primeiro lugar num Estado-membro, o outro fica proibido de emitir certificados. Agora, eu não sei se vai ser esta a solução dada pelo Tribunal de Justiça, mas parece-me, enfim, uma solução razoável. O que é que isto obriga? A que neste senhor, que é simultaneamente português e espanhol, que venha pedir um certificado sucessório a uma autoridade portuguesa, tendo ele dupla nacionalidade de Estados-membros, que a autoridade vá perguntar primeiro a autoridades espanholas, por acaso já foi emitido algum? Porque se sim, eu vou utilizar o artigo 17 da litispendência e não emito, mas se não, emito. Enfim, parece-me uma solução razoável. Eu vou saltar esta, que esta ainda é mais complicada, porque já só tenho 6 minutos. Peço-vos desculpa. Ninguém sabe, portanto, só problemas de que ninguém sabe. Também esta também não vou pôr. Vou passar para a competência interna. Então, nós conseguimos determinar qual é o país cujas autoridades são competentes. Vamos supor que o Estado-membro da última residência era em Portugal e, portanto, seriam as autoridades portuguesas competentes para emitir o certificado. Bom, temos que chegar ao segundo passo. São autoridades portuguesas e agora quais?
Quais são as autoridades portuguesas com competência para emitir o certificado? O que é que nos diz a União Europeia sobre o assunto? Diz-nos, não é connosco. Não é connosco. Princípio da autonomia processual dos Estados-membros. Isto é, cada Estado-membro é que define quais são as regras de competência interna. O Regulamento da União Europeia escolhe o país que pode emitir certificado de sucessório europeu. A partir daí, é cada Estado-membro a definir a regra interna de atribuição de competência. Portanto, há aqui um poder de os Estados-membros designarem quais são as autoridades com competência para emissão do certificado. E cria-se sobre os Estados-membros uma obrigação, a obrigação de comunicar à Comissão Europeia, que depois o divulga no portal e-Justice, quais foram as autoridades selecionadas por cada Estado-membro. Simplesmente há dois limites. O regulamento diz que cada Estado-membro escolhe, mas só pode escolher de entre dois grupos de entidades com competência. Primeiro, ou pode escolher órgãos jurisdicionais, portanto pode escolher, no fundo, tribunais, ou outras autoridades que exerçam funções jurisdicionais, como, por exemplo, os notários quando tramitam o processo de inventário, ou então outras autoridades que, nos termos da lei nacional, tenham competência para tratar de matérias sucessórias. E é aqui que, via de regra, se abre a possibilidade, para a competência clássica dos notários, de os Estados-membros escolherem os notários. Dir-me-ão, bom, será que os notários já caberiam na linha A? Já caberiam como possibilidade, como órgão jurisdicional? Bom, em alguns países, sim, nos casos em que o notário exerce funções jurisdicionais. Por exemplo, quando era o caso em Portugal, em que os notários eram os únicos competentes para a tramitação do processo de inventário. Ou como é na Bélgica, em que o notário tem uma série de funções notariais. E, de facto, há uma série de países que indicaram à Comissão Europeia que, em certos casos, os notários exercem funções jurisdicionais, onde está Portugal, que o comunicou por força do anterior regime do processo de inventário. Simplesmente, nós sabemos que os notários nem sempre são órgãos jurisdicionais para estes efeitos e, portanto, a competência dos notários para emitir certificado de sucessório europeu surge ao abrigo da outra linha, de outras entidades com competência para tratar de matérias sucessórias. E, portanto, é possível aos Estados-membros indicar os senhores notários como competentes. E, se o fizerem, são os Estados-membros que definem quais os critérios de repartição entre si, entre notários. Se há competência territorial, por exemplo, se não há, qual é que é o critério de repartição entre si. Alguns Estados-membros indicaram notários como entidades competentes para emitir certificado de sucessório europeu. Quase todos, não é? Quase todos. Eu trago-vos aqui a lista das opções. Portanto, só notários, aqueles países, notários e tribunais, todos estes países, e, portanto, no fundo, eu diria que na grande maioria dos Estados-membros vinculados ao regulamento, os notários já têm competência de emissão do certificado de sucessório europeu. Caso em que acaba o princípio de livre escolha, isto é, só podem emitir certificado de sucessório europeu se aquele país for o país competente para ações sucessórias. Portanto, repare-se que o notário, para emitir o certificado de sucessório europeu, tem que verificar a sua competência internacional. Depois, há países que têm os tribunais como competentes para emitir o certificado de sucessório europeu, por força dos importantes efeitos substantivos que ele produz, decidiu reservar-se aos tribunais. Depois, há Estados que indicaram conservadores, que é Portugal e a Finlândia, e há a Suécia, que indicou a administração tributária como emitente do certificado de sucessório europeu. Bom, eu cheguei ao fim do meu tempo, eu tinha imensos problemas para vos pôr, mas agradeço-vos imensa paciência, não vos ocuparei mais. Muitíssimo obrigado. Obrigado.